Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Você já sabe, estamos na nossa primeira temporada, chegando ao final dos nossos 30 episódios. Foram 30 episódios com mulheres incríveis, muitas experiências trocadas, muito aprendizado, muita coisa bacana compartilhada. E hoje, para encerrar, eu tenho o prazer de convidar aqui nos nossos estúdios a Isa. Já vou te chamar assim, tô super íntima. Tudo bem. Mas é a Isabela, ela que é produtora audiovisual também. Enfim, ela vai explanar um pouco sobre o trabalho dela aqui. Mas, primeiramente, eu gostaria de te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite para compartilhar um pouco da sua história conosco. Obrigada, Cirilene. Eu acho que é isso, né? Uma grande oportunidade para quem está assistindo, para se inspirar também, outras mulheres se inspirarem, né? A carreira do audiovisual é muito ampla, dá pra gente seguir em vários caminhos diferentes e isso é muito bonito. Inclusive, nós recebemos várias mulheres atuantes no audiovisual e cada uma delas com uma bagagem diferente, com uma história, um repertório totalmente diferente, e isso é que é bacana, né? Um trabalho, por mais que ele seja no mesmo nicho, é completamente diferente um do outro. Completamente. E acaba que a vida também vai levando a gente para outros, né, caminhos e tal. Então aí vem a maternidade, vem trabalhar em casa, vem trabalhar fora, set. E aí a gente precisa conversar sobre isso. E esse podcast é o nosso bebê, eu falo assim, que ele foi um projeto idealizado há muito tempo atrás, né? Eu apresentava um quadro dentro da Hora do Rock, que era o Lady Rock, especialmente para mulheres dentro do cenário do rock and roll. E aí, depois eu pensei assim, por que não ampliar isso, né? Não só para o rock, mas para outros setores, mas dando força mesmo para as mulheres, para mostrar o seu trabalho, para ter espaço, né? E esse projeto, ele só foi possível graças à Lei Federal Paulo Gustavo, que inclusive eu não posso deixar de fazer essa menção aqui, edital 6 de 2023, produção e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Estamos chegando ao fim dessa temporada, esperamos que venham outras temporadas, porque tem muita gente ainda bacana para a gente conversar, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui da sua história. Eu quero conhecer tudo de você. Você é jovem, você é uma menina jovem, mas assim, já tem muita bagagem, já tem muita trajetória. E conta pra gente como que surgiu primeiro a cultura na sua vida, né? Desde quando você se interessou? Nossa, eu acho que vem de família, né? Acaba que a gente, lá em casa, a gente teve sempre muito contato com música, muito contato com fotografia. Minha mãe, ela não é fotógrafa profissional, mas, nossa, as fotografias dela, os nossos álbuns de família são lindos, assim. Claro, né? A mulher nunca aparece nas fotos, né? Ela tira as fotos. Ela só tirava. A gente tem pouquíssima foto dela em si, mas as fotos são maravilhosas. E a gente sempre trabalhou muito com artesanato em casa. Então, tipo, a minha avó me ensinou a bordar, a fazer tricô, a fazer crochê. Aí minha mãe também foi sempre nesse ramo. E aí, quando eu decidi pensar em alguma coisa para fazer como profissão, eu gostava muito de assistir também desenho animado. Era a minha tarde cultural, era ficar assistindo, né, TV Globinho, essas coisas. Maravilhoso. Né? Era o que a gente tinha para fazer. Exatamente. E aí eu queria muito fazer desenho animado, animação. E eu acho que por essa vibe cultural que sempre teve lá em casa, sabe? E meu pai, minha mãe sempre incentivavam muito a gente a ler, a assistir, a ouvir música, era isso. Mas que interessante. Eu te pergunto assim, porque a gente assistia muito desenho, o que estava na grade da televisão aberta, né? Sim. Mas não era muito comum pensar nisso como uma profissão. Parece que magicamente as coisas apareciam pra gente ali, pra gente consumir, né? Sem pensar nos profissionais atrás daquilo ali para que fosse possível ir ao ar e acontecer. Como que você começou a ter a curiosidade de pesquisar sobre os profissionais que faziam aquilo acontecer? Quando a gente assistia algum filme, era época ainda de DVD, né, dessas coisas. E aí sempre tinha os bastidores das animações, dos filmes. Sempre tinha um making off ali, né?
eu tenho muitos DVDs de animação. Eu comecei a comprar, consumir isso. E eu ficava assim, nossa, então é assim que se faz? Mas eu quero fazer, sabe? E aí eu comecei a entender das funções do cinema e da animação por conta dos bastidores, dos making-offs. E aí, pesquisando, né, depois veio o YouTube. Naquela época nem tinha internet, porque você acha que eu sou jovem, mas eu não sou. Eu sou de 85, então assim, vai uma longa caminhada aí. Na época nem tinha internet, né, nessa época a gente via muita televisão. Mas quando tiveram os lançamentos de DVD que vieram os making-offs, aí eu ficava doida. Aí eu ficava vendo os making-offs, entendendo como é que era feito. E veio daí essa então paixão, é assim sabe? que acontece. Exatamente. E aí, quando você começou a procurar uma profissão, assim, não, uma faculdade, né? Agora eu preciso estudar para colocar em prática meu sonho, para fazer o que eu quero. E aí, as opções que você pensou? Então, o que acontece? Eu queria fazer... Eu pensei, eu acho que eu quero fazer desenho animado. Porque eu gostava muito... Eu não sei desenhar, mas eu falava, não, eu vou aprender e aí eu vou fazer. Sim. Não é necessário a gente saber desenhar para poder fazer desenho animado, tá? Porque tem toda uma parte de gestão, de coordenação, de produção que cuida disso. É a mesma coisa de fazer filme. E assim, eu não preciso ser o animador, né? Sim. Essa é a questão. E aí... eu tava no ensino médio, eu falei, eu tô pensando em fazer alguma coisa na área de artes. Porque é isso, minha família sempre foi muito artística. E a gente, assim, né, lá em casa tem a tal da... eu sou taraneta, 5 tás, do Veiga Vale. Então, a minha mãe sempre ficou muito incentivando a gente a fazer coisas de arte, pintar, isso aqui, lá, tá. E aí, veio disso, assim, minha família muito puxada pra área de artes. Então não tinha como ser diferente. Só que a minha mãe queria que eu seguisse como hobby. Ela falou, não, como é que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Você vai fazer como hobby. Só que o meu pai era o contrário. Ele, não, vai fazer. Se você for boa, você vai ganhar dinheiro, é isso aí. Então, ele via mais pela realização, sabe? Do que a minha mãe. E aí foi o meu grande incentivador e realmente eu fiz. Só que aí, eu fui fazer a... Sabe quando você faz um teste de aptidão, assim, no ensino médio? Então... Sei. Eu gostava de muitas coisas, porque eu sou libriana, né? Então, eu gosto de muitas coisas. Eu sei como é. Aí, assim, ao mesmo tempo que eu queria fazer biologia, eu queria fazer história, eu queria também fazer alguma coisa na animação. Não, aquela ali, ela vai de artista astronauta. Você não tá entendendo. Maravilhosa. Tipo isso. É isso aí. E aí, eu era muito boa em muitas coisas, né? E aí, eu fiz um teste de aptidão e deu muito pra comunicação e pra história. Aí eu falei, não, beleza. Prestei os dois. Passei nos dois. Aí eu resolvi escolher comunicação. Eu passei na UNB e fiz lá, assim. Mas não tinha nada voltado para animação dentro da universidade. É uma universidade que tem uma tradição muito grande com doc, né, documentário e ficção. Mas aí a gente começou a inventar caminhos para fazer animação dentro da faculdade. Eu falo que a comunicação, ela abre muitas muito possibilidades, amplo, né? Então não Exatamente. Fica restrita a uma área só. Exatamente. Tem muito, N possibilidades. E no ano que eu entrei, já era audiovisual. Comunicação social com habilitação em audiovisual. Você entrava em comunicação, aí você podia escolher publicidade, jornalismo ou audiovisual. Hoje já tem relações públicas também. E aí, no primeiro semestre, eu escolhi publicidade. Porque eu falei, não, publicidade eu tenho certeza que vai, né, dar certo. Só que aí eu me apaixonei pelo audiovisual. Porque as primeiras matérias são conjuntas. E aí, teve uma matéria de oficina básica de audiovisual que eu aprendi como é que é toda a questão de filmar, de estar na frente da câmera, de estar atrás da câmera, de editar. É isso. Não tem jeito. Aí eu mudei no primeiro semestre. O coordenador do curso ficou doido, Ficou né? louco? Porque eu era como é que era? Na minha turma, a gente deu muita sorte. Porque entraram 3 meninas, eu era a 4ª. E um menino. Porque é assim, né? Você entra na comunicação e aí depois você seleciona. Mas aí, por isso que na faculdade eu sou conhecida como D'Artagnan, Dart. Aí ficou Dart Veiga, entendeu? Tipo, era muito bom. Muito legal. E deixa eu te perguntar. Depois que você terminou sua faculdade ali, que você falou, bom, agora vou pro mercado, vou pra uma agência, alguma coisa assim, vou pro mercado. Qual que foi a sua primeira produção, seu primeiro trabalho, assim, que você desenvolveu?
Olha, durante a faculdade, eu já quis experimentar coisas de animação. Então, durante a faculdade, eu fiz um curta com o pessoal do meu semestre, um curta de stop motion, que tá na internet, depois eu te passo o link, chama A Pisadeira. E o meu projeto final de curso é uma outra animação. Então, eu já saio da faculdade com 2 projetos autorais. Bacana demais. É isso. A gente tem que começar a pensar no portfólio já na faculdade, sabe? E assim, não tem um lugar melhor para você não ser tem. Para experimentar. Mais instruída, experimentar. E é por isso que eu acho também complicado essa questão de você já escolher o segmento logo no primeiro semestre. Exatamente. Porque aí você tem que fazer a experimentação, você tem que ver por onde que te brilha mais os olhos, né? E as funções, são várias funções dentro do cinema. Então, eu comecei com direção de arte, falei, não. Aí, eu fui pra produção executiva, falei, nossa senhora, muito problema. Aí, sabe, eu fui passando. E aí, eu descobri que edição era a minha vibe, porque eu comecei a entender que a edição eu podia salvar muita coisa, podia mudar muita coisa, sabe? A linguagem pode ser construída ali na edição também, né? Nossa, total. Uma edição, ou ela salva ou afunda a produção inteira. Sim. Aí eu escolhi salvar, né? Eu falei, não, eu vou ser boa nisso aqui. Porque eu já gostava muito de computador, tinha facilidade de mexer com softwares e tal. Porque eu tenho um irmão mais velho que ele sempre me incentivou muito a fazer isso, né? E aí, eu fui muito pra montagem, porque eu sabia que a animação não ia me dar um emprego fixo durante muito tempo, né? Eu estava fazendo meus projetos autorais e eu pensava que só assim que eu ia conseguir trabalhar dentro da animação. E aí eu fui aprender montagem. Então, eu saio da faculdade uma montadora, sabe? Era isso, eu fazia edição de várias coisas. E eu já fazia estágio, eu fiz estágio numa TV espírita lá de Brasília, chamava TV SEI, TV do Conselho Espírita Internacional. Então, eu editava palestra, eu editava programa de televisão, eu editava rádio, eu editava tudo. Aí, quando eu saio da faculdade, eles me contratam e eu fui fazer a grade de programação da televisão. E aí também tinha umas questões de edição, que eu recebia programas de outras pessoas que faziam, aí eu tinha que colocar tarja, colocar um monte de coisa, botar na programação, mandar para o Rio de Janeiro, porque era por satélite, sabe? Então, eu já saio da faculdade com um trabalho de coordenação. E isso é muito forte na minha carreira. Eu acho que eu nasci para gerir pessoas. Porque eu gosto muito de conversar com as pessoas. E aí eu comecei a entender que isso falta muito dentro do audiovisual. Porque cada um quer estar dentro da sua própria bolha. Sim. Quer ser diretor, quer ser o roteirista e pronto. Eu não, eu gosto de construir equipe. Então, é muito tranquilo para mim, assim, chega muita oferta de emprego. Aí eu não posso aceitar, mas eu sei que o fulano consegue, a fulana consegue. Aí eu vou só indicando a galera, porque sabe? Meio que você conhece habilidades, né, de cada pessoa. Exatamente. Então, você sabe a potencialidade que cada pessoa tem. Isso. E é por isso que eu gosto muito de conversar com pessoas e entender, assim, as funções do cinema, do audiovisual como um todo, né? E aí, você me perguntou o que eu fui fazer. Bom, aí eu terminei a faculdade, fui efetivada no lugar onde eu era estagiária e estava muito bem. Só que aí eu falei, tô cansada, sabe? Programação e tal. E aí eu fiquei sabendo de um mestrado em Poéticas Visuais aqui na UFG, de Arte e Cultura Visual. Mestrado de Arte e Cultura Visual da UFG. E aí a linha era Poéticas Visuais, que você tinha que produzir alguma coisa. Eu falei, eu vou me forçar a produzir. Nossa, que diferente. É maravilhoso. Aí eu falei, eu vou me forçar a produzir porque eu gosto de fazer as minhas coisas autorais. E aí é quando sai o meu terceiro filme, né? Meu segundo filme autoral, no caso, que é A Velha Gulosa. A Velha Gulosa é uma mistura de ficção com animação. E foi a primeira vez que eu escrevi um projeto num edital da prefeitura, passou. E eu falei, nossa, vou produzir o meu produto do mestrado, falando sobre a animação nacional, falando sobre a identidade da cultura nacional, porque aí eu coloco uns elementos indígenas, algumas coisas assim, e traduzo isso para a realidade de uma criança, sabe? Porque eu gosto muito também de trabalhar com temáticos infantis. E aí, deu muito certo. Eu falei, é isso aí, vamos começar a produzir desse jeito. Só que
é muito difícil, né? Tipo, não tem edital todo ano, às vezes, você não ganha todo ano. E aí, com isso, paralelamente, eu sempre fiz trabalho de edição. E apareceu na minha carreira, uma pessoa virou pra mim e falou assim, você é muito organizada. Eu, tá bom. Mas você sabe gerir pessoas também. Aí eu, isso eu sei. Aí, vamos tentar ser assistente de direção de um curta? Aí eu falei, eita, tá, vamos lá. Eu nunca tinha feito assistência de direção, caí num curta muito difícil, chama Travessia, porque é muito densa a história. E tem isso também, né? Tem. O roteiro, assim, ele meio que... não sei, ele comanda a sua vibe. Sim. E aí, a sua energia que você coloca ali no trabalho. Sim. Então, dependendo do roteiro. E aí, eram pessoas, assim, a direção é da Rosa Berardo. Maravilhosa! Ela foi minha orientadora do mestrado, então a gente, ela esteve aqui. Que ser humano. Não, fantástica. Pois é. Sabe muito. E aí, ela é professora lá do mestrado, né? Então, ela me orientou. E aí, a gente continuou trabalhando junto, muitos anos depois. Até hoje eu trabalho com ela. Mas aí, a gente atualiza daqui a pouco a história. E aí, a gente fez o Travessia junto. Tinha o Nage, que é um grande diretor de fotografia. A gente filmou com o Red. E aí, eu tava lá, assim, né? Caí de paraquedas na direção, na assistência de direção, com uma diretora muito potente, com um diretor de fotografia. Nossa, maravilhoso. E aí, sabe, coordenar um set. Tinha mais de 40 pessoas no set. Caramba! Era um filme, na época, a gente gravou em 2014. Era um filme de 100 mil. Era um dos maiores editais que se poderia ganhar em Goiás, sabe? Mas foi suficiente para fazer? Porque geralmente não é. Geralmente, na hora de você colocar na planilha, e aí depois você esbarra. Sempre tem problemas. Não é? Sempre tem problemas. Por exemplo, a gente gravou no interior, né? A gente foi lá para Goiás. E aí, coincidentemente, a gente acabou gravando numa fazenda que era da minha bisavó, enfim. E aí, maquinário foi colocar as coisas e era tudo muito antigo e tal, quebrou telha. Então, depois você tem que, sabe? Eu sei que o curta, ele deu um certo prejuízo, mas ficou maravilhoso, tá no YouTube, chama Travessia. Vou dar uma olhada. É muito bom. E aí, ficou muito, muito bonito. Eu falei, nossa, é muito difícil essa carreira de assistente de direção, mas eu sei que eu dou conta. Aí, eu continuei fazendo. Sabe? E aí eu fui para assistência de direção e montagem, porque, né, montagem é o que sempre me salvou. E aí, para me manter, eu trabalhei com casamento. Nossa, eu coordenei um estúdio de foto e filme, chamava Iluminarte. E era muito legal. Eu amo coordenar a equipe e amo casamento. Eu amo casar as pessoas. Porque porque aí eu descobri que eu era boa pra conversar. Imagina você ir com um casal pra Perinópolis fazer um ensaio. Você vai com eles no carro e volta. Eu já começava... como é que é a história de vocês? Não sei. Não, praticamente você tinha roteiros ali, né? Exatamente. Que dava Não, tinha vezes que eu gravava, né? Porque aí eu poderia usar esse material na edição. Porque aí eu comecei a editar os casamentos e os ensaios como filmes. Porque tem um segmento do casamento que você chama cine wedding, né? Você transforma num documentário aquele casamento. Porque se a gente parar para pensar, é um dos dias mais felizes, que você está reunido com a sua família, com as suas avós, que, sei lá, daqui a um tempo elas nem vão estar junto mais, e aí vai virar uma recordação. Então, o filme de casamento pode ser algo belíssimo. E, assim, tem muita gente que tem preconceito, né? Muito. Não, mas tem. Não é possível. Tem. E aí a gente contrata. Que momento lindo. Mas é complicado. E aí a gente contratava o pessoal da UEG, por exemplo, para ser cinegrafista. E, tipo, geralmente tinham 3 cinegrafistas, né? E aí um ficava com a noiva, um com o noivo e o outro fazendo decoração, coisas, convidados e tal. E aí editava isso como um filme, assim. E foi belíssimo trabalhar com isso. E até hoje eu gostaria de continuar casando as pessoas, mas agora que eu sou mãe é meio impossível. Porque é mais de 12 horas por dia, né? De gravação e tal. É um trabalho que exige muito, né? Da Sim. presença ali de...
Muita demanda. E de se doar, porque não adianta nada. Você tá num casamento e, sabe, tá ali filmando sem sentir a emoção do momento. Então é isso. Aí eu comecei a entender que construir equipe é também você buscar pessoas que se envolvam, de certa forma, com tudo, assim. E aí, vários aprendizados nessa carreira, assim, de audiovisual, voltada para casamento. E aí comecei a tentar buscar meu caminho, assim. Participei do Entre Brisas. O Entre Brisas é um canal de comédia, tipo Porta dos Fundos, goiano, que fez muito sucesso. Tem vários vídeos que batem mais de 2 milhões de visualização, assim. Alguma vez até você já hoje. atuou? Não! Não? Não tem vontade? Não. Não. Só atrás das câmeras. Então, eu faço dublagem hoje em dia, né? Mas, assim, é diferente de estar na frente das câmeras. Mas a dublagem, ela já é que meio um trabalho, assim. Eu falo que pra você ser dublador, você tem que ter um pouco de ator, atriz ali. Tem. Porque a interpretação... Mas é maravilhoso você ser uma formiga. Tipo, é muito mais legal. Como que é uma voz de formiga, Isa? Ai, meu Deus. Não. Faz aí um pedacinho. É de um trabalho até da Rosa Berardo. A gente fez uma série pra ela de animação e eu fui uma formiga. Vamos ver. Nossa, faz muito tempo que eu não faço. Oi, Aninha! Você tá tão linda! Como é que tá hoje? Tá sol? Tem sol lá fora? Que legal! Então, assim, eu tenho essa facilidade de trabalhar com crianças e tal. Enfim, agora que eu sou mãe, então... Nossa Senhora. Essas vozes aí a gente faz muda. o dia inteiro, se deixar. Pois é. E aí é isso, assim... Acho que eu acabei desenvolvendo mais do que deveria o assunto. Mas é sempre uma... Eu sempre fui muito de buscar as coisas acontecerem. As coisas nunca caíram no meu colo, assim, sabe? Então, eu sempre estudei muito, sempre pesquisei. Então, fiz a graduação. Depois da graduação, fiz o mestrado. Aí, depois, fiz uma pós de cinema e audiovisual na UEG. E aí, quando eu estava fazendo a pós, eu já estava trabalhando com publicidade. Porque eu saí do casamento e fui para publicidade. Aí, eu estava trabalhando na Can Filmes, que é do Danilo e do Marcelo. E lá... No ano que eu entrei, eles ganharam um edital muito grande do FSA. E eles estavam produzindo 2 séries ao mesmo tempo. Então, eu entro para dar conta dessa demanda, né? Que eu fui indicada. Era o que eu sempre quis fazer. Trabalhar com projetos grandes. Mas a gente não sabia como. Porque na época eu era MEI. Eu precisava me juntar com pessoas que já estavam pensando mais à frente. E aí, o Danilo, nessa época, ele... estava com esses 2 projetos. Um é sobre... É uma série indígena que eu não fui participar, né, do set, mas eu editei esse material todo. Eles foram em 13 etnias diferentes e ensinava como produzir o audiovisual. E aí os episódios são filmes que eles fazem. E é belíssimo, assim. É uma outra linguagem, sabe? É um outro tempo. É uma outra estética até. É muito interessante. Imagino, assim, a descoberta, né? Da parte deles, assim, de como que as coisas contar funcionam. As histórias deles. Isso. Deve ser lindíssimo. É maravilhoso. E aí, os episódios mostram os making-offs das gravações, sabe? Como é que foi, as oficinas de audiovisual para eles, como é que eles pensaram nos projetos. E depois tem o filme, sabe? Então, é muito interessante. Esse é um projeto muito grande que passou na TV Brasil. E... ao mesmo tempo, a gente estava produzindo a série do Rafael Gustavo, que é Meu Skate Não é Enfeite, que foi todo gravado aqui em Goiânia, na periferia. Então, aí eu assumo a montagem do Amanagé, que é esse indígena, e a produção executiva do Meu Skate Não é Enfeite. Totalmente. Eu sou muito... É isso, sabe? Gente. Eu sempre tive plano A, plano B, plano C, plano D. Porque eu sabia que algum ia dar certo. Então, é isso. Eu sempre busquei muitas funções ao mesmo tempo. E aí eu comecei a fazer produção desse canal de comédia, sabe? E assim vai. Assistência de direção do canal de comédia. E aí, assim, a gente vai construindo a carreira e conhecendo muita gente.
Porque eu acho que é isso. O meu mérito é conhecer gente e conversar com essas pessoas. E é isso, e montar equipes, enfim. E aí, quando a gente termina essas 2 séries, a Adriana... Gente, qual é o nome dela? Da Flor. Adriana... Ela faleceu recentemente. Enfim, voltando. Aí, quando eu termino essas 2 séries, eu sou contratada para um projeto em parceria com a Mandra Filmes. A Mandra hoje, assim, né, ela tem mais de 20 anos de carreira. Uhum. São 3 sócios atualmente, o Thiago, o Ricardo e o Paulo. E cada um de uma área, maravilhoso. E eles me chamam para fazer parte de um projeto que era um núcleo criativo, também de um edital do FSA, um edital de desenvolvimento. E eles estavam lançando um projeto piloto a partir de um roteiro que tinham desenvolvido nesse núcleo. E aí eles me chamam para fazer essa coordenação assim, entre a produtora, que era uma produtora de ficção, que era a Flow Filmes, e a Mandra. E aí eu fiquei assim, fazendo esse trabalho freelancer para eles e trabalhando fixo na CAN. Aí cai do céu assim o recurso, né? Depois de muitos anos de batalha, para fazer um longa de animação da Mandra. Aí o Ricardo me faz a proposta, ó, você quer ser assistente de direção Óbvio. da Mandra? Aí eu Aí eu quero. E aí, em 2017, eu saí da CAN e fui pra Mandra. E tô lá desde hoje, desde então, né? Então, a gente tá em 2024, 7 anos. Tem 7 anos que eu tô lá. E eu acho que é isso, assim. Eu encontrei meu lugar. Você tá muito realizada, né? Nossa Senhora. Assim, por tudo que você tá me contando da sua trajetória, você traçou os planos que você queria e correu atrás. Sim. E realmente foi galgando ali. Sim. E fazendo o que você queria fazer. Às vezes, você precisa dar né, assim, um desvio no plano principal. Mas é isso, a gente vai tentando e até chegar lá, né? E aí, eles já sabiam que eu fazia animação, porque eu tinha projetos autorais de animação. Acabei pulando. Em 2015, eu fiz outro curta de animação que chama Ana e a Borboleta. Passou em diversos festivais. Ana e a Borboleta? Ana e a Borboleta, pra criança também. Não, temos que ver, né? Né? E aí, eu comecei a viajar em festivais e ir pro Animamundi e entender como é que é ser realizadora, né? De fato, de animação. E entender meu espaço, como é que se produz. E aí eu uso toda essa expertise na Mandra hoje. E claro, né, é muito diferente. Hoje, lá na Mandra, a gente produz série, longa e curta-metragem de animação. Tem um braço que produz ficção também. Mas desse eu não quero fazer parte ainda, não. Deixa só na animação. Deixa só na animação. Porque o que acontece? Eu descobri que a animação é tipo um set que dura uns 2 anos e meio. Então, todos os dias você tem que deixar tudo prontinho para o workflow continuar, né? Então, o que eu faço hoje? Eu fico gerindo todas as equipes. Eu sou a ponte entre a direção e a produção, de fato. Os animadores, os cenaristas e tal. Então, eu faço a assistência de direção do estúdio e faço a produção. Aí, hoje, a gente já tem uma equipe muito maior. Eu já tenho a Vanessa Gouveia me ajudando. Ela já tá... Na verdade, ela já assumiu o cargo que eu tinha quando eu entrei, né? Porque agora eu tô cuidando do longa, que a gente tá produzindo atualmente. E ela cuida das séries e dos curtas. Aí, eu entrei em 2017 para fazer A Ilha dos Ilus. A Ilha dos Ilus é um longa-metragem que estreou no cinema ano passado. E foi o primeiro filme de animação do Centro-Oeste a estrear no cinema. Isso é incrível. Maravilhoso. Nossa, eu tenho a honra de participar, hein? É maravilhoso. Fica pra história. Fica, exatamente. E aí, depois da Ilha dos Ilus, quando assim, nem tinha acabado, a gente já começou a produzir o Parque de Adeline, que é uma série que também foi para a TV Cultura, passou na TV Cultura, é muito famosa na TV Cultura, tipo, a gente recebe muitos fanarts, assim, é muito bonitinho.
Depois do Parque de Adelim, a gente começou a produzir terceirizado, né? Então, o Yuri Moreno passou uma série que chama Meu Skate Não É Feio, que chama Missão 347. E a Rosa Berardo passou uma que chama Aninha, a Infância de Cora Coralina. E aí a gente começou a ser terceirizados para fazer animação para esses 2 projetos. Eu coordenei ambos. E aí a gente faz um curta que chama O Balão de Ercília. E aí agora, esse ano, assim, explodiu. Porque a gente tá com 7 projetos ao mesmo tempo. Eu tô coordenando uma série pro Espírito Santo, uma série 3D. Eu tô coordenando o longa-metragem, que é o segundo da Amandra, que chama Semente Sagrada, que é a direção do Ricardo. Eu tô coordenando o Missão 347, que é feito pela LPG, pela Lei Paulo Gustavo. E assim, você tá não dormindo, para. Isa? É maravilhoso. Gente, detalhe, ela é mãe de gêmeos, tá? Ai, é. Assim, só pra constar. Essa é a parte. É. Você dorme? Assim, Não, então, o que é mais legal é que trabalhar com animação, hoje em dia pode ser algo mais tranquilo, porque é que nem eu tô te falando. É um set que dura 2 anos. Então, a única coisa que eu preciso fazer é alimentar certinho todas as funções e esperar os resultados e ir passando para os outros. única coisa, quase nada. É a coordenação geral, né? Se travar alguma coisa, o problema é comigo. Então, a gente tem que conversar. Eu converso, acho que com umas 70 pessoas por dia, porque só da Amanda são 30. Uhum. Sabe? Aí fora os outros projetos, né? Então, eu trabalho muito home office, eu trabalho na Mandra também, e eu consigo fazer essa coordenação de onde eu tô. Por quê? Em 2018, fiquei grávida de gêmeos. Olha só, entrei na Mandra em 2017, 2018, tive que dar a notícia de que eu estou grávida de gêmeos. E aí, eu tive os nenéns, não conseguia parar de trabalhar, porque eu amo o meu trabalho. Imagino. E aí... E pra você É tá maravilhoso. bem, pra cuidar dos seus filhos, você tem que fazer o que você gosta. Exatamente. Né? Não dá pra se anular. Falar, não, a partir de agora eu vou ser apenas, como se fosse só isso, mas não é. Mas eu vou me dedicar única e exclusivamente à maternidade. Não tem jeito. Você não Nem ia tá paga feliz. conta, não tem como. Não dá. Não, e é isso, assim, é muito cansativo ser só mãe. Uhum. Mas aí, assim, a vida ainda, né, ainda leva mais um obstáculo pra tudo. Aos 2 anos, ambos têm diagnóstico de autismo. E aí, eu comecei as terapias em 2020, final de 2020. Já tem 4 anos que eles fazem terapias. Então, aí entra mais uma dificuldade, que tem as terapias, que eu tenho que ir, levar, ficar, conversar com todo mundo da equipe. É uma equipe, né? Não, porque tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem musicoterapeuta, tem psicopedagogo. Já teve mais gente hoje em dia. Já tá mais reduzido, né? O quadro de profissionais. E é muito interessante, porque eles são crianças muito inteligentes. Uhum. O Lucas, ele aprendeu a ler com 2 anos e meio, vendo televisão. Então, tipo, ele é muito autodidata em tudo. E o Lucas, ele, além do autismo, ele também recebeu o diagnóstico de TDAH. Então, é isso, assim. A minha maternidade é meio que análise de comportamento, sabe? Então, eu fico analisando o comportamento deles para ir modificando, alterando o que precisa para eles seguirem independentes. E tá dando muito certo, assim. Inicialmente era nível 2, agora eles estão caminhando para o nível 1 e para ser independente. Exatamente. Nível de suporte 1 hoje. E para ser independentes. Mas eu acho que isso abriu uma outra porta, sabe? De pensar o audiovisual pensando na inclusão também. Sim. Porque é isso. E eu tô muito focada nisso ultimamente, porque eu conheço muitos... Tá tudo certo? O que aconteceu? Certo. Não? Não. Produção ali dando um toque? time. E aí eu tô muito focada ultimamente em trabalhar com a inclusão para além da acessibilidade, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente tá falando de legendas, de closed caption, de audiodescrição e de libras. Uhum. O que eu quero agora é trazer conteúdos
acessíveis para neurodiversidade que existe e que muitas vezes a gente fecha os olhos. Sim. Então, é isso. E também pensar o audiovisual como uma ferramenta de trabalho para as pessoas neurodiversas. Existe no autismo a questão do hiperfoco. Uhum. Eu conheço vários autistas que têm hiperfoco em desenho, por exemplo, em música. E é sempre assim, muito voltado para a arte, sabe? Então, por que não ensinar o audiovisual para essas pessoas terem como trabalho, já que o audiovisual é cada vez mais remoto, é cada vez mais... Ali você consegue fazer com menos equipamentos, você consegue. E aí, é o meu projeto de vida hoje, atualmente, e o podcast é o meu segundo projeto. Eu queria muito tirar um tempinho agora para a gente falar do podcast também. Sim. Porque é um outro projeto que você está vindo com ele agora. Uhum. É muito bacana, é muito legal, porque a linguagem do podcast, ela é acessível para todo mundo, né? Isso. Aqui a gente trabalha com a estrutura tanto de áudio nas plataformas de, por exemplo, Spotify, né? Sim. Mas a gente tem o vídeo também, então a gente acaba que chama de videocast no YouTube. Sim. É dinâmico, é acessível, enfim, e dá pra gente abordar tantos temas, tantas coisas legais. Fala um pouco pra gente do seu projeto de podcast agora. Tá. O Podpan, ele é um projeto, eu chamo ele de podcast do audiovisual goiano, porque depois dessa convivência com tanta gente, construindo uma equipe para diversos projetos, eu fiz muitos amigos. E aí eu pensei num projeto para desenvolvimento de empresas, do edital 9 da Lei Paulo Gustavo, que é esse podcast. O que é o Podpan? A primeira temporada dele envolveu 16 entrevistas com pessoas que são meus amigos do audiovisual. O que eu quis com isso? Que as pessoas conhecessem a vida dessas pessoas que são incríveis. Quem faz audiovisual hoje aqui em Goiás sabe? É incrível você ver a vida dessas pessoas. E aí eu levei, cada podcast é uma entrevista com uma pessoa, e eu traço toda a trajetória e por que fez audiovisual, sabe? Estudou na escola pública, estudou na escola particular. Como é que veio esse incentivo para poder fazer? E aí eu vou puxando as produções por ano, assim, das pessoas. E aí na edição eu estou jogando as imagens dos projetos, porque a minha intenção é transformar num banco de dados. E aí tem o site que eu levo toda essa entrevista para o site, e lá no site tem os links para elas acessar, para as pessoas acessarem os projetos que... Acaba que é um portfólio também, né? Cada um saiu de lá com um portfólio. Quer me conhecer? Toma aqui. Tá minha vida inteira aqui. Mas aqui na UEG a gente tem um projeto muito interessante de pesquisa de quem está produzindo audiovisual no estado, né? E aí é uma forma de ter essa contrapartida também para pesquisa, que eu vim muito da academia, né? Fiz mestrado, fiz pós e tal, e eu sei o quanto isso é importante. A gente ter esse catálogo de pessoas produzindo e também para as pessoas se inspirarem. Porque aí eu comecei a dar aula para crianças, sabe? No meio disso tudo, depois que os meninos começaram a ir para a escola, eu falei, vou dar aula de audiovisual, né? Então... E aí, eu comecei a entender que o audiovisual é a profissão do futuro. E tem tanto problema já acerca disso. As crianças hoje, elas têm muita dificuldade de se ver, de ouvir a sua própria voz, se acha feio, sabe? Quer ficar usando o filtro, porque é isso, a linguagem hoje é muito diferente, né? Exatamente. Quer ficar usando filtro, quer que tudo seja perfeito. E aí, o que eu comecei a entender? Que o audiovisual é uma forma de expressão também. E aí, tentar levar isso para a escola, porque a gente tem muita interpretação de texto, a gente sempre teve interpretação de texto, mas e interpretação de imagem, e interpretação de filme? Sabe? Tudo está passando uma mensagem. Não é à toa que os filmes são tão caros e sabe? Chegam em tanta gente. Por que ninguém fala da linguagem cinematográfica? Por que ninguém mostra isso já direto na escola? Inclusive, dentro do nosso podcast, foi uma temática que a gente quis trazer justamente com essa preocupação. A gente trouxe muitas pessoas do audiovisual
para as pessoas, para o público em geral, saberem que essas pessoas existem, como elas trabalham, e para que abra possibilidades para as outras pessoas conhecerem e, quem sabe, também entrarem dentro dessa possibilidade de trabalho. Sim. Então, eu convido vocês que gostam do nosso programa, que nos acompanham aí e nos acompanharam durante esses 30 episódios, para que agora acompanhem a Isa no podcast dela, né? Que vai... como que o pessoal te acha? Então, vai estar no YouTube, podpan.audiovisual, o canal. Vamos deixar na tela. Isso. E a gente vai estrear agora em dezembro, no dia 20. Exatamente. Então, gente, terminando o nosso aqui, que infelizmente esse é o nosso último episódio, né? Vocês já engatam aí no da Isa para dar sequência e acompanhar muito desse trabalho que é mágico. Eu falo que o audiovisual é mágico. E lá vão ter várias pessoas, não só mulheres, né? Homens também, que trabalham nesse segmento, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Isa, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu tenho certeza que a gente teria muito ainda para conversar, mas que bom que a gente tem a oportunidade de te ouvir no seu podcast, Sim. né? Então fica o convite para todo mundo aí. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito feliz de te receber. Eu que agradeço. Eu acho que é isso, assim. A gente precisa falar mais sobre o audiovisual. A gente precisa entender que as mulheres podem estar dentro dessa carreira. Sim. Sabe? Que as mães podem estar dentro dessa carreira, que é tão amplo o audiovisual e tem espaço para todo mundo, sabe? E é colaborativo. A gente precisa de equipe, a gente precisa saber trabalhar de forma legal, sem assédio, sabe? E é isso. Eu quero muito agradecer, fico muito feliz de estar aqui falando da minha vida, e qualquer coisa pode acessar o canal do Podpan, que vocês vão saber muito mais coisas sobre audiovisual lá. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa primeira temporada. Fechamos os nossos 30 episódios. Parece que foi ontem que nós começamos. Eu estou emocionada de terminar, porque... como vocês sabem, já falei várias vezes, eu sempre fiquei ali no making off, eu sempre fiquei por trás das câmeras junto com o Pedro. E estar à frente desse projeto, para mim, foi um desafio. Tive muitas pessoas que me incentivaram durante essa jornada, minha mãe foi uma delas. Então, se eu consegui concluir, foi graças à força que ela me deu. Infelizmente, ela não está aqui hoje para assistir esse último episódio, mas graças a ela, eu tive força para continuar. Então, eu estou emocionada de estar terminando e quero que venham outras temporadas. Eu espero que tenham outras temporadas. Quero muito conhecer mais gente, levar a história de mais pessoas, né, para o público em geral. Quero muito, muito, muito agradecer a várias pessoas que fizeram com que esse projeto fosse possível, que ele fosse viável. Ao pessoal da CP Marketing, no nome do Caio, né, que também a Milene, que foi uma pessoa incrível durante todo esse processo, a Isabela, a Vitória, foram essenciais nessa jornada aqui durante a nossa produção toda. Além da nossa equipe, né, do Elas na Cena mesmo, o Pedro Melo, a Clara Helena, o Pedro Fernandes, que é o nosso editor também, a todas as nossas convidadas. Cada uma de vocês tiveram um espaço cativo assim no nosso coração, deixaram um legado, deixaram uma história aqui. Então, muito obrigada por tudo. Eu estou extremamente feliz por ter concluído esse projeto. E muito obrigada. E eu espero que tenha próximas temporadas aí para a gente abranger ainda mais. Muito obrigada por tudo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, no YouTube. E, como sempre, te espero no próximo. Tchau, tchau.